Olá, eu sou o professor Arthur Vieira de Moraes da B3 Educação e a convite da Isinvest vim bater um papo com você sobre investimentos. Esse é o B3 Responde e agora a gente fala sobre estratégias de investimento em ações. Você acompanha aí nas redes sociais, já deve ter ouvido falar de várias estratégias, né? Gente que é trader, que compra e vende o tempo todo, ou o tal do buy and hold, que compra para casar com as ações, ou aquele cara que faz o swing trade. Mas o que é esse monte de operação aí? Como tudo em finanças é mais fácil do que você imagina. É o seguinte, o day trade é aquela operação de altíssima frequência. O day trader, ele quer comprar e vender no mesmo dia e quer ter lucro com isso, ou seja, ele vai fazer várias operações de curtíssimo prazo, compra, vende, vende, compra, e ao final do dia a posição dele é zerada. Tudo que ele comprou, ele vendeu. E ele vai ter lucro se ele tiver vendido mais caro do que comprou, ou vice-versa. Agora, também tem os dias que as coisas não dão muito certo e às vezes ele tem prejuízo. Swing trade é aquela operação em que o investidor ele pretende ficar assim alguns dias, 2, 3 dias, 4 dias. Isso, obviamente, se a estratégia dele der certo. Mas a intenção ao iniciar a posição é não ficar muito tempo com as ações. Já o position trade é uma variação do swing trade. Eu abro a minha posição esperando ficar um pouquinho mais, talvez uma semana, 10 dias, mas não é ainda um investimento de longo prazo. E há aqueles investidores que preferem fazer investimentos de longo prazo, formar patrimônio gradualmente com as ações. Esses são chamados de holders, porque eles fazem a estratégia chamada de buy and hold, ou seja, compre e segure as suas ações para longo prazo. E aí ele vai formando uma carteira diversificada e cada vez mais comprando novas ações e aumentando o seu patrimônio. Qual é a melhor estratégia? Não tem resposta para isso. Para cada perfil, para cada investidor, tem um mercado diferente. Não tem um melhor nem um pior. Você vai entender qual é o seu perfil, qual a sua intenção em investir em ações e vai encontrar dinamismo, liquidez, transparência na B3 para fazer as suas operações como quiser. Tem mais alguma grande diferença entre essas estratégias? Sim, a tributação. Quem faz day trade quando tem lucro paga 20% sobre o lucro líquido e não tem nenhuma faixa de isenção. Teve lucro, vai ter que apurar, recolher e pagar até o último dia do mês seguinte 20% sobre o lucro. Nas operações que não são day trade, ou seja, o swing trade, o position trade, o buy and hold, sempre que eu vender com lucro, eu pago 15% sobre o lucro líquido. E novamente sou eu mesmo quem tenho que apurar, recolher e pagar. Agora, se eu fizer vendas no mercado à vista e essa venda dentro do mês não superar R$20 mil, essa venda é isenta de imposto de renda. Olha que interessante essa estratégia. Mas isso só é válido para operações normais, ou seja, aquelas que não são day trade. Então, só para recapitular, day trade 20% de imposto de renda e não tem limite de isenção. Operações normais, que não sejam day trade, 15% de imposto de renda e vendas dentro de um mês de até R$20 mil são isentas de imposto de renda. E aí? Já sabe qual é o seu perfil? Você é holder, você é trader, você vai fazer position trade? Encontre o seu perfil e faça bons investimentos. E tem mais, hein? Continue acompanhando a nossa playlist de investimentos.